Bem, então, como vimos esse quadro do modelo de negócios nessa formatação de matriz, nos elementos individuais, nos blocos, né? Vamos passar a tratá-los individualmente para detalhar cada um deles. Aqui uma representação bem usada do Canvas, né? Como essa ferramenta de grande aceitação do ponto de vista visual, né? Hoje muitas empresas têm paredes, né? Verdadeiros murais mesmo, onde você pode exercitar os vários elementos do modelo de negócio e as ferramentas digitais também que estão aí à disposição para fazer esse tipo de trabalho com os 9 blocos do modelo de negócios, né? Primeiro elemento, a segmentação, né? Como é que você vai olhar os tipos de segmentos que você vai realizar em relação ao seu cliente? Aqui vem uma questão que eu gosto sempre de chamar a atenção, que existem muitos erros de conceituação em relação à segmentação. Segmentação só vai acontecer se você oferecer propostas de valor diferenciada para cada segmento. Se você oferece, por exemplo, o mesmo produto para mercados geograficamente diferentes, isso não é uma segmentação, é o mesmo produto. Então, ele tem a mesma proposta de valor, o mesmo serviço, né? Então, a proposta de valor em relação à segmentação, ela tem que estar relacionada, né? Ela tem que estar, você tem que segmentar de acordo com as várias possíveis diferentes propostas de valor para os seus segmentos. Então, há alguns tipos de segmentos que a gente pode identificar. Mercados de massa, mercados de maior amplidão, né? Esses são os mercados que vão gerar as possibilidades de fato de maior crescimento, de escalabilidade. Os mercados mais específicos, de nicho, né? Os mercados que são mais diversificados, que são mais inícios de entrada em algumas cadeias. Você pode estar entrando num mercado que é um mercado bastante amplo, tem um problema grande, mas além disso você está entrando em uma parte da cadeia e pode, com o seu produto, o seu serviço, diversificar esse produto e serviço para atender outras pontas da cadeia, né? Então, diversificar esse processo também é importante. E, claro, a presença significativa, marcante e cada vez mais intensa na economia e na gestão do desenvolvimento de negócios baseados em plataformas, né? Plataformas, principalmente plataformas digitais. O segundo bloco é esse bloco da proposta de valor, é onde você vai de fato fazer a declaração de como é que você vai pensar em frases bastante assertivas, bastante determinadas sobre como é que você vai entregar valor para o seu cliente. Como é que o seu cliente vai olhar o seu produto, vai experimentar o seu produto e o seu serviço e vai perceber valor de fato nesse produto, nesse serviço, vai perceber valor, vai perceber a capacidade que o seu produto e serviço tem de resolver os problemas e ser de fato uma solução para ele, né? Então, atributos que a gente pode pensar na criação da proposta de valor, né? Pensar na questão da inovação, pensar na questão das mudanças de desempenho que você pode ter, um produto ter uma melhoria de desempenho em relação aos produtos existentes no mercado, né? Toda a questão da personalização, né? Criar produtos com proposta de valor onde você vai ter possibilidades de personalizar ou customizar, né? Fazer o que deve ser feito, né? A ideia de você fazer de maneira bem feita, de maneira eficiente, criar um novo produto que vai impactar o mercado, aumentando os níveis de eficiência desse mercado, um mercado que tinha problemas de ineficiência, né? A questão do design, mais ligado mesmo à usabilidade, como é que você vai configurar a marca do seu produto ou serviço. Lembrando que nessa fase inicial, esse tipo de questão ainda não é, vamos dizer assim, urgente, mas você já pode fazer algum tipo de exercício, desde que não tome muito tempo do seu desenvolvimento do modelo de negócio em relação à marca, a criação de marcas específicas, né? Toda a questão de preço, né? Redução de custo, redução de risco, atributos que vão dar valor para o seu produto, para o seu serviço. A questão da acessibilidade, por exemplo, hoje a questão de conveniência, usabilidade, muito ligada à experiência do cliente, à experiência do consumidor, como um elemento importante da sua proposta de valor, né? Na sequência, nós temos a questão dos canais, né? Como é que você vai, de fato, estabelecer os canais de comunicação, distribuição e de vendas? Como é que você vai chegar
Como é que você vai... Quais são os veículos que vão te ajudar a chegar no seu cliente, né? Claro que o que acontece com a economia digitalizada? Os canais estão totalmente digitalizados em todos os seus níveis, né? Canais de comunicação, canais de distribuição, canais de vendas estão todos digitalizados. Mas não necessariamente você vai ter sempre que desenvolver produtos e serviços para áreas digitais, ou pode pegar produtos e serviços que vão ter que fazer alguma transição. Então você vai ter que olhar estes canais para chegada no seu cliente como canais que vão ter que trabalhar esses elementos que estão colocados aí. Então, é importante você pensar que já fazer exercícios do tipo como é que eu vou pensar em canais que vão ser mais ou menos proprietários, mais ou menos controlados pelo meu negócio, né? Ou como é que eu vou contar com parceiros para fazer essa distribuição e essa entrega para os meus clientes. Depois você tem toda a questão de relacionamento. Veja, qual a diferença da questão do relacionamento com relação aos canais? É todo um processo de criação de uma percepção de sucesso do seu produto, do seu serviço, de satisfação do seu produto e serviço para os seus clientes. Essa é a ideia de você trabalhar o relacionamento. Então, trabalhar, por exemplo, estratégias para aumentar o nível de aceitabilidade, o nível de indicação do seu produto e serviço para outras pessoas, né? Essa é uma maneira de você fazer um relacionamento muito próximo com o seu cliente, com vistas a que ele possa ter um nível de aceitabilidade tão grande que possa indicar o seu produto e serviço para outras pessoas. Isso é um fator de escalabilidade, de geração de economias de rede e que são importantes para fazer essa conquista do cliente, né? E claro que isso está ligado também com todo esse desenvolvimento mais recente da gestão, principalmente da gestão relacionada à jornada do cliente, à jornada do consumidor, né? Entender que o cliente ele tem hoje muito mais, uma palavra um pouco usada em demasia, mas que é importante, ele tem hoje muito mais níveis de empoderamento, principalmente pelas tecnologias digitais. O poder de satisfação ou de insatisfação com o seu produto, o seu serviço hoje, com os processos de digitalização, ele mudou radicalmente. Com isso, ele aumentou demais o poder de barganha dos clientes, né? Então, essas estratégias de relacionamento com clientes, com vistas a criar a melhor percepção e a melhor indicação possível para outros consumidores, outros potenciais clientes, é uma forma muito, muito clara de você trabalhar com os seus clientes nessa área mais de interação, de relacionamento. E é claro, né, quanto mais você tratar até no nível de entender os seus clientes como uma comunidade, como um conjunto de usuários e de clientes do seu produto e serviço que podem, inclusive, dar o feedback para você fazer um processo permanente de integração dos feedbacks dos clientes nos processos de inovação, tratá-los como uma comunidade, tratá-los como a maior proximidade possível. Veja, não é porque existam os canais digitais, os canais digitalizados, que você vai abrir mão de pensar em estratégias que podem complementar todo o aspecto mais digitalizado. Aliás, essa pode ser uma tendência, né? Porque as pessoas podem ficar tão, digamos assim, imersas em ambientes digitais que chega um momento que elas possam querer algum tratamento mais personalizado. Então, já existem negócios que estão pensando nessa combinação, né? Então, tem que ter essa visão do relacionamento, da interação, de uma maneira muito séria e que já possa você pensar nesses aspectos, nesses exercícios iniciais do modelo de negócios. Os fluxos de receita, é claro, né, como salientado, é a geração, é todo outro lado da captura de valor. Então, além dos processos de olhar os fluxos de receita, onde vão estar as fontes de geração de receita, e como é que você vai mobilizar o seu modelo de negócio para gerar essas fontes de receita, né? Como é que você vai cobrar dos seus clientes, como é que as formas que você vai cobrar, quais são, se você tiver em plataformas, quais são as fontes que podem vir de mais de um cliente, né? Ou nas diferenças que você pode ter de recebimento de um para outro. Então, olhar as fontes de receita como um elemento importante, né? E você vai ter os vários formatos ali
em relação às fontes. Os fluxos são importantes porque cada vez mais os modelos estão sendo referenciados nessa parte com modelos de recorrência, né, com modelos de assinatura. A ideia de você fazer o mais sustentável possível, o mais repetível possível o consumo do seu produto, do seu serviço, está ligado com o fluxo, com os tipos de modelo de geração de receita, né, de como é que você vai monetizar. Se vai ser, por exemplo, se eu consigo oferecer um serviço, né, nesse processo crescente de servicificação da economia, como é que eu posso oferecer serviços ou complementos de serviços ao meu produto que possam ser feitos à base de assinatura? É o que está acontecendo hoje. É uma máxima que tem hoje um enorme valor do ponto de vista de desenvolvimento de negócio. Interessa muito mais hoje você ter acesso a determinados produtos e serviços do que ser proprietário deles, né? Essa é uma questão que está sendo muito explorada pelos modelos de negócios. Muitos modelos de negócios ligados à economia do compartilhamento estão relacionados com essa ideia, né? Mais importa eu ter acesso do que necessariamente comprar, adquirir um produto. Então, como é que você vai para esses lados da geração de receitas? Como é que você vai criar as estratégias para isso? E, claro, principalmente com a digitalização, né, os mecanismos de precificação eles estão mudando também radicalmente com todo esse volume de dados que está sendo hoje tratado com um novo potencial em função das tecnologias de inteligência artificial, de Big Data, de Analytics. Por quê? Porque pode também ser um elemento de você inovar no seu modelo de negócios em relação à precificação. Por exemplo, trabalhar modelos de precificação dinâmica, né? Mais ou menos parecido com o que o mercado de aviação, de tickets de viagens de avião faz, né? Hoje, com os dados, você pode ter modelos parecidos, e isso pode ser fator de diferenciação, um fator de competitividade para o seu produto, se a sua plataforma, se o seu serviço tiver uma estrutura robusta de captação, de tratamento de dados, a ponto de que você possa ter modelos de precificação que são modelos inteligentes, dinâmicos, baseados em evidências dos seus dados, né? Os recursos, aí a gente já entra na parte da infraestrutura. Uma definição que eu gosto muito de usar de empresa, de organização, uma boa empresa, uma boa organização sempre vai ser uma combinação de recursos e competências, né? Aqui é essa a ideia. Onde é que estão os recursos que eu vou pensar para produzir? Como é que vou pensar na configuração de recursos físicos, de recursos que não são físicos, são mais intangíveis, são recursos de conhecimento? Como é que eu vou pensar na estrutura de gestão de pessoas do meu empreendimento? Como é que eu vou pensar na questão do tratamento financeiro desses recursos, com vista já à frente a você fazer toda a estrutura de custos, né? E é claro que aqui vai entrar muito essa decisão, ou esses dilemas de você decidir o que você vai fazer internamente, quais são os recursos que você vai usar internamente e quais aqueles que você vai poder acessar externamente. E lembrando que as plataformas hoje elas têm, da mesma forma que nós falamos a questão de que é muito mais importante você ter acesso do que propriedade a alguns produtos e serviços do ponto de vista do cliente, do ponto de vista de desenvolvimento de negócio também se aplica. Você, de repente, pode utilizar um recurso que você achava que você deveria ser proprietário dele, mas ele vai estar disponível no mercado se você for uma empresa, for uma organização que vai ter competências para fazer parcerias, para incluir novos parceiros, negociar bem com essa infraestrutura de parcerias que pode existir em relação ao seu negócio. Bom, as atividades complementam a parte dos recursos, né? Todos os recursos vão ter processos, vão ter atividades específicas, né? Como é que eu vou vincular toda a parte de produção, de operação do meu negócio, como é que eu vou formular essas hipóteses em relação à produção, já pensando nesse binômio que a gente pode ter entre recursos, atividades e processos, né? E, claro, olhando sempre essa perspectiva do mercado que você vai atender e das competências que você vai ter que ter internamente e externamente para realizar as suas atividades. Claro, mais uma vez, a questão também de você poder realizar atividades em rede, se valer dos efeitos que podem advir de você saber acessar recursos sem necessariamente ser proprietário desses recursos.
complementando, né, indo em direção a olhar os 9 blocos, toda a questão de relacionamento do ponto de vista de parcerias, né? Então, nós já falamos bastante desses aspectos praticamente em todos os blocos de produção hoje, de atividade de recursos, também vão estar ligados com essa questão de parcerias. Mas se você já olhar um pouquinho mais para frente, pode pensar também na própria questão de algumas estratégias que vão estar ligadas para você desenvolver alianças mais estratégicas, fazer processos mais de competição, que é processo que você vai encontrar parceiros que vão ser talvez ao mesmo tempo competidores seus, e todas essas motivações que vão estar ligadas a você fazer as parcerias. Será que eu vou fazer uma parceria com vistas mais à produção, ou com mais aos canais, ou mais com relação a tornar mais clara a minha proposta de valor, melhorar a solução dos problemas que o meu produto faz no mercado, traz para o mercado, né? E as motivações claras de você realizar uma boa parceria. Qual é a motivação principal? É você adquirir ou mobilizar recursos externos, né, de uma maneira complementar à sua competência interna, a competência interna do seu empreendimento. Então, só vou buscar parcerias em situações onde eu não consigo fazer internamente, ou que não é relevante, ou que não é proveitoso, né, vantajoso do ponto de vista de custos, do ponto de vista econômico. Lembrando que hoje esse uso de parcerias e uso de parceiros como fator de geração de valor tem que ser também um elemento estratégico, porque há muita confusão, às vezes, em processos que são mais de terceirização, onde você vai simplesmente fazer uma transação de terceirização, ao invés de olhar aquele processo de relacionamento externo, aquela parceria, como um movimento estratégico que vai ter impacto no processo de captura, geração de valor, né? Então, tem que olhar muito esse aspecto, principalmente em momentos em situações de inovação no mercado. Bom, e para fechar, claro, a estrutura de custos, né? A estrutura que vai fazer todo o processo de viabilidade, vai coroar todo o processo de viabilidade financeira e econômica do seu modelo de negócios. Não vai adiantar nada você ter as hipóteses bem formuladas, uma concatenação, uma lógica bem articulada entre os vários elementos, se você não pensar qual vai ser a estrutura de custos. Será que a estrutura de custos que eu vou ter que desenvolver para o que eu estou pensando em modelar em termos de negócio vai ser suficiente para eu gerar fluxo de caixas positivos, gerar rentabilidade, ou ele vai gerar gargalos que eu não vou conseguir transpor? Este é o momento de você fazer o pensamento das hipóteses fazer a prática das hipóteses em relação à estrutura de custos, para você ter, de fato, clareza se os custos vão ser suficientes para gerar fluxos de caixa rentáveis para o seu empreendimento, para o seu negócio.